Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, purificar meu coração, vai para que eu não se dignamente a vossa santa palavra. O Evangelho desse sábado está em Marcos 10, de 13 a 16. Depois disso, alguns levaram criança para que Jesus tocasse nelas, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus ficou zangado e disse: Deixe as crianças vir a mim, não lhes proíba, porque o reino de Deus pertence a elas. E garanto a vocês, quem não receber como criança o reino de Deus nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças, abençoou e expondo as mãos sobre elas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, Jesus garante para nós, neste Evangelho de hoje, que para que nós possamos entrar no reino, precisamos ser como criança, ter um coração de criança, pensamentos de crianças, agir como uma criança. Senão a gente não vai entrar no reino de Deus. Ou seja, precisamos abrir o nosso coração, viver e fazer a vontade de Deus, conforme manda o Evangelho. Que nós possamos entrar e morar eternamente no reino de Deus com Ele, com todos os seus anjos e santos que lá já estão. Então, meus queridos irmãos e irmãs, jamais um ser humano que ceifa a vida de uma criança no ventre da mamãe jamais entrará no reino dos céus. Porque é um criminoso. Ele é um genocida. Ele matou um bebezinho inocente, ele ou ela, que ainda não pôde nascer, não teve o direito de nascer, porque alguém foi lá e deu um veneno para matar. Então, se essa pessoa tivesse um coração de criança, jamais faria uma coisa dessa. Aqueles que também têm um coração ruim, que pensa, deseja a morte do outro, também não tem coração de criança. É isso que Jesus quer dizer, que a gente não pode viver neste mundo com pensamentos diabólicos de querer ceifar a vida do outro, desejar o mal para o outro, desejar a morte do outro. Então, meus irmãos, precisamos ter um coração de criança. Voltar a ser como uma criança. Como é que a criança age? Pensa. Será que um nenenzinho ele pensa na morte do outro? Nunca. Por isso que Jesus deu esses exemplos. Ele abraçava as crianças e dizia: seja como criança, que senão você não entra no reino dos céus. Às vezes a pessoa pensa que a culpa daqueles que ceifam a vida de uma criança no ventre materno, que aqui eu não posso falar as palavras que devem ser faladas, porque senão o canal vai-se embora, tiram do ar. Aquele que também fabrica o remédio tem a mesma culpa daquela mulher que matou, ou do pai que consentiu. Todos têm a mesma culpa diante de Deus. Diante dos homens não, mas diante de Deus. Todos têm a mesma culpa. Se não existisse essa droga, não existia a morte do neném. Aquele que vende o veneno também tem culpa.
diante de Deus. O que fabrica, o que vende, não quer dizer que o empregado que trabalha lá na farmácia, ele tem culpa. Não. Quem tem culpa é o dono da farmácia, que quer lucrar com isso. Então, meus irmãos, é muito grave. Precisamos refletir diante dessas coisas, porque a nossa vida espiritual, nossa salvação depende de tudo isso. Vamos viver e agir como uma criança, com o coração voltado para o bem. Que Deus nos abençoe. Neste sábado, dia 1º do 3 de 2025. Que Deus nos dê um coração de criança para que a gente viva nessa terra, fazendo o bem e alcance a eternidade no outro lado da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.